A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos irmãos da Sala do Discipulado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos. Espero que esteja correndo tudo bem. E meus irmãos, eu desejo que cada um de vocês estejam aproveitando este momento, o momento das aulas da IBD. É muito importante, meus irmãos, porque nós estamos aqui com o intuito de aprendermos mais da Palavra de Deus, né? Então, nós estamos passando por um momento difícil, esse momento de pandemia e tantos outros problemas que cada um de nós estamos enfrentando. Então, nós devemos buscar a Deus em todos os momentos, mas no momento de tribulação, nos momentos de dificuldade, aí sim que nós temos que buscar com mais ânimo, né? Com mais vigor, com mais humildade, né? Estar prostrados aos pés do Senhor, né? Então nós podemos buscar a Deus de qualquer forma, da forma como eu acho certo, mas é simplesmente através da sua palavra, né? Então essas aulas da Escola Bíblica Dominical, ela tem o seu objetivo: ensinar a palavra de Deus, essa palavra que nos ensina o caminho correto. Então, meus irmãos, aproveitem as aulas, assistam às aulas. O professor Marlos, ele tem trazido estudos relacionados com vários aspectos da igreja. Então são aulas muito instrutivas, né? Nós vamos aprender muito. E eu tenho trazido algumas aulas sobre crescimento espiritual, sobre devoção, a aula passada foi sobre evangelismo, né? Então, que os irmãos aproveitem, que os irmãos utilizem essas ferramentas para que nós possamos aprender mais, né, sobre a palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, como eu falei, o tema da lição de hoje é sobre compromisso, e compromisso para com Deus. Mas antes de tudo, eu quero perguntar aos irmãos: você sente que é salvo em Jesus Cristo? Você sente que foi alcançado por Deus? Você sente que Deus é quem controla a sua vida? Se a resposta for sim, então, meus irmãos, pode glorificar a Deus, pode agradecer, porque Deus ele trabalhou de diversas formas, de maneiras que a gente às vezes nem percebeu, né, para resgatar o nosso coração. Então Deus usou uma pessoa, Deus usou às vezes uma música, Deus usou uma mensagem que você ouviu em determinado lugar, né? Então o Espírito Santo ele foi trabalhando, utilizando essas coisas para que em determinado momento você abrisse os seus olhos e dissesse: não, eu sou um pecador e eu preciso de Deus nesse momento, né? Então, se você foi alcançado, saiba que foi única e exclusivamente pelo amor de Deus. Porque em 1 João capítulo 4, o verso 10 e 19 diz assim: nisto está o amor, não é que nós o tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se dependesse única e exclusivamente de nós, nunca teríamos o amor para com Deus. Mas, porque Deus ele nos amou primeiro, o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E a partir daí nós experimentamos o seu amor e podemos agora dizer que nós o amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. Então perceba, né, como a base do relacionamento de Deus para conosco é o amor, né? Então Ele nos amou primeiro. E o compromisso de Deus, né, o relacionamento que Deus estabeleceu conosco, né, foi através de compromisso, né? Não foi simplesmente de palavras, né? Mas Deus ele agiu de modo a demonstrar esse amor para conosco, que foi na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, da mesma forma, se nós hoje o amamos, né, porque Ele nos amou primeiro, então também temos que ter compromisso com Ele e demonstrar esse compromisso através de não só de palavras também, mas também de atitudes práticas, né, que são características de um verdadeiro adorador. Em João capítulo 4, do 21 a 24, diz assim: Disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, adorar a Deus, né, é um termo bastante complexo, mas que quer dizer que nós devemos dedicar todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, nosso pensamento, nossas emoções, nossos gestos, nossas atitudes, tudo para glorificar ao nosso Deus. E Ele quer que nós o adoramos em espírito, né, e em verdade. Em espírito porque Ele mesmo é espírito, né, e em verdade com sinceridade de coração, né? Então Deus ele está procurando pessoas que assim o adorem. Aí eu pergunto novamente a vocês: será que nós estamos adorando a Deus com essas características, em espírito e em verdade? Será que Deus tem encontrado em nós essas características de um verdadeiro adorador? O mais importante que devemos fazer para demonstrar o nosso compromisso com Deus é adorá-lo. A adoração deve ser permeada por amor e afetos dirigidos a Ele. Vejamos alguns privilégios que um adorador de Deus tem, né? Então, Deus ele nos abençoou de muitas formas, né? Então, primeiramente, Ele nos ama, perdoa os nossos pecados e ainda assim nos dá muitos privilégios, né? Privilégios que só a pessoa que foi resgatada por Ele, né, que aceitou Jesus, ela pode ter. Então, vamos ver aqui alguns privilégios que um adorador tem, né? O privilégio que o adorador de Deus tem. Primeiro é o culto e devoção pessoal. Em Mateus capítulo 6:6, verso 6, diz: Jesus ensinou que devemos dedicar tempo de qualidade na devoção de Deus, com Deus. Diz assim o verso: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas pare para pensar que privilégio tremendo, né? Então Deus, o Criador de todas as coisas, né? Então Ele se relaciona conosco através de um relacionamento paternal. A Bíblia diz que Ele é nosso Pai, né? Então o Pai é o quê? Aquele que dá carinho, né? Mas também aquele que corrige, que ensina o caminho que devemos andar. E nós devemos ter tempo com Ele, né? Então, se Ele é o nosso Pai, nós devemos ter um tempo de qualidade com Ele, né? Então, quando o verso diz aqui que quando nós entrarmos, quando formos orar a Deus, devemos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, quer dizer que nós temos que ter momentos a sós com Ele, momento de conversa, momento em que a nossa atenção não esteja dividida com outras coisas, mas que esteja com a única intenção, né, de falar com Ele, de se relacionar com Ele, de ter aquele momento exclusivo para com Deus. Então, que no nosso dia a gente possa ter esses momentos de qualidade. Claro que nós podemos falar com Deus em qualquer momento, qualquer circunstância, né? Mas é importante também, isso é um privilégio nosso, né? Que nós tenhamos um tempo dedicado exclusivamente para Deus. Segundo privilégio, o culto comunitário com o povo de Deus. A comunidade de Deus é convidada pelo próprio Deus a unir-se em uma só voz para exaltar o seu santo nome. Lá no Salmo 34, no verso 3, diz assim: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. É comum nós encontrarmos pessoas por aí dizendo que para adorar a Deus não precisa estar na igreja, né? Em casa mesmo nós podemos fazer, mas nós temos que ter em mente, meus irmãos, que a adoração a Deus envolve alguns aspectos. O nosso aspecto pessoal, o nosso culto, que foi o primeiro ponto, né? O culto e devoção pessoal é um dos aspectos da adoração a Deus, né? Então nós podemos adorar a Deus em casa, sim. Nós devemos ter esse momento a sós com Deus, sim. Mas se fizermos só isso, a nossa adoração não será completa, né? Ela exige também que nós nos relacionemos com as outras pessoas que servem a Deus, com a igreja, né?
Não existe um servo de Deus que adora a Deus sempre sozinho, né? Nós temos o povo de Deus, ele foi feito, né? Nós temos essa característica, né? De vivermos em união, de vivermos em comunhão, de vivermos em relacionamento com Deus e com o nosso próximo, com nossos irmãos, né? Então, se você imagina dessa forma, pode tirar da cabeça, porque não existe igreja do Senhor de uma pessoa só, né? Então é necessário que nós devemos estar unidos, né, com outras pessoas, com outros servos de Deus, adorando e louvando o seu santo nome, né? Terceiro privilégio, aprendizado da palavra de Deus. Um dos elementos mais importantes do culto pessoal e comunitário é o crescimento na palavra de Deus para anunciar quem é Deus e seus modos de agir no mundo. Em 2 Timóteo capítulo 4, de 1 ao 4, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, meus irmãos, é muito importante que nós temos frisado muito, que nós temos tocado bastante nesse ponto aqui nas aulas da sala de discipulado da Escola Bíblica Dominical, é a questão do aprendizado da palavra de Deus. É porque aprendendo a palavra de Deus, nós vamos estar munidos, armados, capacitados, para que nós não sejamos enganados por falsos ensinamentos, por falsos métodos, por correntes ideológicas, né, que é contrária à palavra de Deus, né? Então nós temos que buscar aprender, porque nós percebemos por aí fora que existem muitas igrejas, né, com grande número de pessoas, né? Essas pessoas até têm um momento de devoção pessoal, elas estão ali no culto comunitário junto com outras pessoas, mas nós percebemos que essas pessoas não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, porque se tivessem, não estariam praticando os ensinamentos que tais igrejas ensinam, que é esse ensinamentos voltados apenas para a riqueza, apenas para o prazer pessoal, né? Fazendo de Deus um servo deles e não se tornando servo de Deus, né? Então é necessário que a gente aprenda a palavra de Deus para que a gente possa ter capacidade de pregar, de ensinar, de corrigir outras pessoas, né? E de não ser elevado por falsos ensinamentos, né? Então, meu irmão, se esforce, né, para aprender a palavra. Se você às vezes começa a ler, aí acaba não entendendo, aí já bate aquele sono, né? Então nós temos que nos esforçar. Então nós podemos hoje ter várias ferramentas que nos auxiliem no ensinamento da palavra, né? Nós temos na igreja as aulas, temos os cultos, né? Na internet também nós podemos encontrar materiais de bastante qualidade, procurando sempre por igrejas sérias. Nós somos da Igreja Batista, podemos procurar materiais de outras igrejas batistas, como por exemplo esse material que estamos utilizando para direcionar as nossas aulas. Um material produzido por uma igreja batista séria e disponibilizada na internet. Nós estamos aqui aprendendo mais do Senhor, né? Então podemos aprender através de vídeos, de mensagens, de pregação de pastores sérios na internet. Então não há motivo para que nós não aprendamos mais, né? Vai ser simplesmente a questão da sua atitude, né? Então a nossa atitude vai fazer toda a diferença, né? Então, voltando àquela pergunta que a gente fez no começo, né? Será que Deus, né? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Será que Deus
procurar em nós, ele vai encontrar verdadeiros adoradores, pessoas que têm vontade de aprender a sua palavra, então que a gente possa responder isso no nosso coração. Então, próxima privilégio que um adorador de Deus tem, né? Como expressar o nosso compromisso através de quê? Através da oração pessoal e comunitária, né? Então a oração é outro elemento do culto. A congregação de Deus deve ser conhecida como uma casa de oração. Segundo Marcos, capítulo 11, verso 17, diz assim: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então esse verso aqui de Marcos, Jesus está dizendo que a casa dele, o templo, né, deveria ser conhecido em todo o mundo como uma casa de oração. Mas naquele momento ali que Jesus entrou no templo, existia ali comércio, existia vários tipos de coisas que não tinha nada a ver com o propósito do templo, né? Então Jesus disse que foi feito ali um covil de ladrões, né? Então veja que Deus ele deseja que a igreja do Senhor ela seja conhecida como uma casa de oração. E lá na igreja, meus irmãos, nós temos o culto de oração nas quarta-feiras. Infelizmente ele não é tão frequentado como deveria ser, né? Nós estamos também no grupo do WhatsApp, em que os irmãos estão sempre compartilhando pedidos e motivos de oração, né? Então, que nós possamos nos envolver nisso, né? Então, quando olharmos lá no grupo, né, que nós possamos nos unir, mesmo que distantes, né? Que nós possamos, naquele momento que a gente olha aquela mensagem ali, fechar os nossos olhos, pedir a Deus, interceder por aquele pedido que está sendo feito, né? Também lá na igreja, que nós possamos ir para o culto lá com os irmãos, aprender mais dessa palavra, estar juntos ali adorando a Deus, porque quando nós estamos ali intercedendo a Deus, pedindo a Deus, né, nós não estamos pedindo ao homem, nós estamos pedindo aquele que é capaz de fazer tudo por nós, que tem todo o poder na sua mão, e é o que tem toda a sabedoria, que sabe fazer aquilo de melhor forma. Muitas vezes nós contamos nossos problemas para outras pessoas que não podem fazer nada por nós, contamos, né, para pessoas até que vão acabar rindo da nossa situação, e não contamos a Deus, que é o nosso Deus que pode fazer tudo por nós, né? Então é um privilégio nosso, e como devemos também expressar o nosso compromisso para com Deus. É a oração pessoal, né, que nós devemos ter para com Deus, e a oração comunitária, onde todas as pessoas da igreja ali se juntam, né, para um fim específico, né, de interceder, de pedir, de agradecer a Deus, né? Quinto privilégio que um adorador tem, e também é uma forma de expressar o nosso compromisso para com Deus através do louvor, né? Então acho que dos que nós falamos aqui, o louvor é o que muitas vezes nós gostamos mais de fazer. Por quê? Porque o louvor é aquele momento em que nós adoramos a Deus através dos cânticos, mas Deus também fala muito conosco, né? E fala muito ao nosso coração. Muitos louvores nos acalmam em momentos que nós estamos tristes, que nós estamos preocupados. Também o louvor tem o poder de nos alegrar. Então o louvor ele mexe muito com as nossas emoções, né? Então o louvor é uma prática que denota o nosso relacionamento com Deus. Pode ser realizada por meio de cânticos, salmos e hinos. Os cânticos são fundamentais no culto a Deus. Jesus cantou com seus discípulos no cenáculo, como diz em Marcos 14, 26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então o louvor ele é muito poderoso. Também tem aquela passagem que Paulo e Silas estão presos na prisão, né? E de repente eles estão cantando ali, né? E de repente um terremoto acontece e Paulo e Silas eles são libertos da prisão. Então veja, né, como Deus utilizou o louvor naquele momento ali, né, como uma forma de demonstrar o seu poder, né? Então Deus deseja que nós
sejamos pessoas que louvam, né, constantemente, e também uma igreja que está louvando sempre ao seu nome, né? O apóstolo Paulo também, ele nos ensina a cantar, né? Ele nos exorta a cantar salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus, como meio de encorajamento mútuo, segundo Colossenses capítulo 3, verso 16, né? Então, em relação às músicas, né, nós temos percebido que as músicas seculares estão num nível de degradação muito grande, né? E nós sabemos que essas músicas comerciais, elas são feitas, pensadas para colar na mente da pessoa, né? Então muitas vezes nós escutamos as músicas do mundo por aí, aquela música ela fica na nossa mente e em determinado momento acabamos até nos pegando cantando aquela música ali, né? Então isso é muito ruim, porque é uma letra que não edifica, é uma letra que pelo contrário, né, só diminui a pessoa humana, né? Mas que a nossa vida possa estar sempre cheia de louvor a Deus, né? Se você é um novo convertido, se você não conhece muitos hinos, né, também não tem desculpa para isso. A internet tem, no YouTube tem uma variedade de músicas. Nós temos o Cantor Cristão, né, que tem ali canções belíssimas, né? No YouTube também, se você não conhece as músicas do Cantor Cristão, você pode procurar lá, né, que tem as músicas já cantadas, ali você pode cantar junto e aprender, né? Então é importante que nós possamos estar sempre louvando a Deus, né? Não louvando a homens, não cantando músicas sem valor, mas que da nossa boca possa sair um perfeito louvor a Deus. E é interessante que um dos únicos ministérios que existe na terra e que vai continuar no céu é o louvor, né? Porque lá no céu não vai haver mais necessidade de evangelismo, não vai haver necessidade de ação social, não vai haver necessidade nem de igreja, né? Mas lá no céu a palavra de Deus diz que vai haver louvor, que nós vamos estar louvando a Deus constantemente. No céu o louvor vai ser uma das maneiras de adorarmos a Deus, pois lá haverá cânticos nos lábios dos remidos em glória e dos seres celestiais, como diz em Apocalipse 5, né? Então se for lá em Apocalipse, nós vamos ver lá os seres celestiais e as pessoas que foram lavadas e redimidas cantando a Deus, né? Então que a gente possa louvar a Deus, né? É um privilégio que nós temos. E sexto e último aqui ponto é a questão da reverência para com Deus em culto pessoal e comunitário. Então a reverência é o mesmo que respeito. Significa concentrar-se na presença de Deus quando o povo está em culto. Em outras palavras, no culto a Deus não pode haver espaço para brincadeira de mau gosto e conversa banal, entre outras práticas. Meus irmãos, é comum, infelizmente, nós vemos, né, pessoas no culto, muitas vezes conversando, muitas vezes mexendo no celular, prestando atenção em coisas aleatórias, mas não naquilo que está sendo ministrado lá na frente. Isso é uma questão muito preocupante, né? Porque isso mostra que a pessoa ela não tem consciência do que é o culto, do que nós estamos fazendo no culto, né? Então o culto é um momento, né, solene em que a igreja está reunida para celebrar, para louvar, para engrandecer o Santo Deus. E nós devemos estar com a nossa mente, com o nosso coração concentrado nessa questão. Porque como é que eu vou dar a Deus fazendo qualquer outro tipo de coisa, né? Nós estamos ali de corpo presente, mas a nossa mente está longe, está preocupada com outras coisas, né? Então isso é uma falta de reverência com Deus, né? Então se a gente vê irmãos assim, nós não devemos seguir esse exemplo. Se tiver pessoas do nosso lado puxar assunto conosco, né? Muitas vezes nós podemos até uma pequena palavra assim, mas não dá espaço para uma conversa, né? Para abrir uma conversa. Mas nós devemos estar prestando atenção naquilo que está sendo cantado, naquilo que está sendo falado, né? Porque isso demonstra respeito para com Deus, respeito também para aquelas pessoas que estão ministrando, né? Fazendo a obra do Senhor naquele momento ali.
né? Então, no culto a Deus, devemos estar focados em prestar um sacrifício de louvor, como diz em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? Então, sacrifício de louvor, né? Então ele usa uma figura aqui do Velho Testamento, né? O sacrifício que traziam animais, né? Aqueles animais eram imolados, o sangue daquele animal era derramado, né? Para simbolizar a remissão dos pecados através do sangue, né? Hoje não temos mais o sacrifício porque Cristo, ele foi o Cordeiro, se sacrificou por nós, né? Então, quando nós estamos ali na igreja, no culto solene, é como se fosse aquele momento, né, em que o sacerdote apresentava aquela oferta a Deus. Então nós devemos estar naquele momento também, de forma solene, de forma séria, de forma delicada, de forma verdadeira, né, oferecendo o nosso sacrifício de louvor, né? Então, meus irmãos, reprisando aqui, nós temos o nosso compromisso com Deus, ele se expressa através do culto, da devoção pessoal. É o momento que você tem próprio com Deus, individualmente você e ele, né? Também pelo culto comunitário com o povo de Deus, né? Que é o momento que nós adoramos a Deus junto com outras pessoas. Também é o momento do aprendizado da palavra de Deus. Nós aprendemos a palavra de Deus individualmente, junto com a igreja, através das aulas da EPD, dos cultos. Muito importante que a gente aprenda a palavra de Deus. Da oração pessoal e comunitária, né? Então, o momento de oração ele pode ser feito em qualquer momento, em momento específico, sozinhos ou de forma comunitária junto com os nossos irmãos. Também a questão do louvor, né? Que o louvor faz parte do culto a Deus, né? E ele deve ser um louvor sincero, reto, né? Que agrade a nosso Deus. E por último, a questão da reverência com Deus no nosso culto pessoal e nosso culto comunitário. Uma coisa que eu esqueci de citar nesse último ponto é a questão da nossa reverência com Deus também no nosso culto pessoal, né? Então nós devemos ter reverência só na igreja, como querendo agradar simplesmente a homens, mas devemos ter reverência com Deus também de forma pessoal, né? Porque Deus ele merece respeito não só na igreja não, mas em qualquer lugar, inclusive no momento que nós estamos só com ele, é o momento que ele merece respeito também, né? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa lição abençoe a vida de vocês como abençoa a minha, né? São lições muito importantes para a nossa vida com Deus. Então, que nós possamos firmar compromisso com ele. Não espere para amanhã, não espere vir um anjo do céu, não espere nada. Aproveite agora, se esforce para demonstrar esse compromisso para com Deus, porque ele já demonstrou o compromisso dele para conosco quando Cristo morreu por nós. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima, meus irmãos.